Opa, bom dia amigos e amigas do canal Dica de hoje. Hoje, a pedidos de alguns, irei fazer um vídeo sobre Grendene. Vamos ver o que a gente acha sobre essa empresa, que muitas pessoas olham ali no preço sobre lucro, olham em vários indicadores, tá? Veem os lucros e acham ela maravilhosa. Eu vou fazer algumas considerações, é óbvio que eu não acho ela ruim, ela é boa, mas a gente vai ver só um ou outro motivo que, por exemplo, me deixa um pouco com o pé atrás em relação a ela, mas vamos deixar para frente. Hoje a apresentação eu vou misturar, não vou fazer quase nada em slide, tá? A maioria vai ser na própria internet e no Excel. Vamos começar aqui na internet. Eu estou aqui no site já do ri.grendene.com.br e aqui a gente já tem planilhas e fundamentos. Eu vou mostrar um pouco como eu coleto os dados. Ó, planilhas e fundamentos. Você vai abrir essa planilha aqui que tem dados desde 2006. Tem balanço, tem DRE, tem os volumes, ó, quanto que ela vendeu de pares de sapato para o mercado interno de exportação. Tem o EBIT, o EBITDA. A depreciação é bem pequena, então é quase a mesma coisa. Um e o outro tem o resultado financeiro, que é uma das principais vertentes de Grendene. Então a gente vai ver aos poucos isso tudo. Aí o que acontece, tá? Eu tenho uma planilha aqui minha, que é essa aqui, que eu tenho várias empresas aqui embaixo, ó, entendeu? Ó, Porto Seguro, Fibria, ABC, Vale, que eu anoto, é só copiar e colar os dados normalmente das empresas. Então eu já tenho aqui, ó, balizado os principais dados os que eu quero de Grendene. Então a gente vai pegar direto essa minha planilha, que foi retirado daquela outra, é só copiar e colar, entendeu? Eu ontem demorei uns 20 minutos para fazer isso. Então, vamos começar. Primeira coisa que eu sempre olho, acho que vocês já devem ter percebido, que é o lucro líquido da empresa. E a gente vê aqui que o lucro líquido, ele era de 312 milhões em 2010 e ele estava em 551 milhões em 2015. Ela é uma empresa que, como é de consumo, o quarto trimestre normalmente dá maior receita e dá maior lucro. Então é complicado a gente pegar e, por exemplo, multiplicar isso por 1,33 ou multiplicar esse primeiro semestre por 2. Ou se a gente multiplicasse aqui, daria 472. Aí a pessoa fala assim, poxa, o lucro vai cair abaixo de 2014. Mas se a gente pegar, por exemplo, o quarto trimestre de 2015 e somar nisso aqui, ó, já iria para um lucro de 580 milhões. Então teria uma alta em relação a 2015. Então eu deixei aqui separado, eu vou pegar as planilhas, eu vou pegar os gráficos e vou botar até 2015. Quando for um percentual ou um indicador, aí sim eu posso botar até o 2016 terceiro trimestre. Então vamos começar aqui, lucro. Lucro líquido. A gente viu aqui que o lucro está em uma alta maravilhosa, tá? Eu já cheguei a calcular aqui, só para a gente ter uma ideia, o CAGR dele é 12,02% ao ano. CAGR, para quem não sabe, é Compound Annual Growth Rate. É um indicador que mede qual é a taxa de crescimento anual média de qualquer indicador, tá? Aqui do lucro líquido deu 12%. Já de receita, o próprio Compound Annual Growth Rate dá só 6,54%. A gente vê que a receita está estabilizada ao longo de 2013, 14, 15 e provavelmente 2016 também. A gente tem aqui 1 bilhão e 400 milhões, se a empresa fizer mais 800 milhões nesse período, vai chegar nos mesmos 2 bilhões e 200 milhões. Pode ser até que tenha uma queda aí nessa questão. Mas aí eu pergunto, se a receita está estabilizada, por que o lucro conseguiu crescer tanto? Qual é o milagre? O que ela fez? Então, quando a gente percebe uma coisa dessa, o que a gente precisa fazer? A gente precisa ver custo do produto vendido, e a gente precisa ver despesas e a gente precisa ver resultado financeiro. De uma dessas três vertentes vai sair a explicação ou vai ser uma combinação entre elas. Então, a gente tem aqui despesas gerais administrativas e com venda.
Aqui, despesas gerais administrativas. A gente vê que tem uma alta, que eu já até calculei aqui também, 64,35%, mais próxima do aumento do lucro do que do crescimento da receita. Isso explicaria, por exemplo, uma redução do lucro, mas houve uma alta do lucro. A despesa com vendas já está acompanhando a receita, a gente vê que a receita aqui ficou estável, a despesa com venda também ficou estável. Então, não é a despesa que está explicando isso. Em relação à despesa, que a gente calcula o percentual sobre a receita líquida também. Então, a gente vê que a despesa com venda está estável em relação à receita líquida, como a gente viu ali, em torno aqui um pouco abaixo de 25%, e as despesas administrativas subiram de abaixo de 5% para acima de 5%. A empresa está gastando mais com a administração do que com ela própria. Isso é uma coisa que eu particularmente não gosto. Eu acho que a empresa tem que tentar gastar sempre com a produção e o mínimo com a administração possível. Entendeu? Ela tem que ser o mais enxuta possível. Ela tem que se enxugar ao máximo. A não ser que tenha um investimento para frente e que vai valer a pena no futuro esse aumento da despesa administrativa. Então, qual é a outra parte? A gente pode ter uma diminuição de custo do produto vendido, que causaria um aumento das margens, principalmente da margem bruta. E a gente vê aqui que a margem bruta realmente ela cresceu. Isso explica o aumento do lucro. E depois a gente vai ver o resultado financeiro também, para ver se é isso, a margem bruta combinado com o resultado financeiro ou somente a margem bruta. E a gente está vendo aqui que a margem bruta ela subiu de 40% para algo em torno aqui de perto de 50%, 47%. Quer dizer, o custo do produto vendido diminuiu. Ou o valor do produto eles conseguiram aumentar além do custo que eles têm. A gente vai ver que é isso, tá? O preço do par de sapato, tá? Eles estão conseguindo aumentar o valor do preço do par de sapato acima do valor do custo que eles têm para produzir o próprio par de sapato. E aqui a gente vê a receita financeira. O que é a receita financeira? Essa é uma empresa que ela tem caixa líquido, ela não tem dívidas altas, ela tem mais disponibilidade, mais caixa, mais dinheiro, mais aplicações financeiras do que as próprias dívidas dela. Deixa eu ver aqui, eu acho que eu não fiz o gráfico de dívidas. Eu não fiz o gráfico de dívidas, mas vamos lá aqui, ó. Dívida bruta, 181 milhões, hoje está em 109 milhões de reais. E a dívida líquida é a dívida bruta menos quanto tem disponibilidade. A gente vê que sempre é um número negativo aqui. Quer dizer, ela é caixa líquido. Ela tem mais dinheiro do que dívida. E dinheiro, quando eu falo, é dinheiro em espécie ou em aplicação financeira de liquidez imediata. Então, hoje ela tem 1 bilhão e 100 milhões acima da dívida que ela tem. Em 2015 era só entre aspas, 405 milhões acima da dívida bruta. Então, esse aumento de 405 para 1,1 bilhão fez com que aumentasse a receita financeira dela nessa proporção aqui. Tá? E que ela vai continuar, essa receita financeira vai continuar alta. Então eu te pergunto, se o lucro está crescendo, se ela tem receita financeira, se ela tem margem, por que o preço dela continua, aqui a gente pega de 2012 para frente, a quantidade de ações é a mesma dela, então não tem que ajustar nada. Ó, R$16, R$18, preço de fechamento dos anos, R$15, R$16, R$16, R$17,87 no fim do terceiro trimestre, e hoje, quando eu olhei a última vez, estava em 17, 17,08. Por que isso acontece? Porque eu fiz aqui até um indicador, tá, que ele não existe, mas que ele vai explicar o motivo disso. Eu fiz a receita financeira sobre o lucro líquido, ou seja, quanto do lucro líquido, quanto a receita financeira é responsável pelo lucro líquido. E a gente vê que essa receita financeira era responsável aqui no ano áureo dela, da empresa em termos de produção, em 2012 principalmente, ó, que ela teve um aumento aqui de lucro maravilhoso de 40%.
a receita financeira ela era responsável por 47%, depois por 42% do lucro líquido, depois por 44% do lucro líquido. E de repente ela começou a aumentar. Então quer dizer, no primeiro semestre, por exemplo, teve receita financeira de 220 milhões para um lucro de 236 milhões. A produção só foi responsável por 16 milhões, entre aspas, tá, de lucro, porque existem despesas financeiras também. Aqui eu peguei só a receita financeira. O certo seria eu pegar o resultado inteiro financeiro. Mas eu quero mostrar aqui como é que o resultado financeiro está sendo importante para o lucro. Para a empresa é ótimo, ela tem o caixa, ela pode aplicar, ela pode gerar resultado financeiro, só que para o investidor ele precisa mais, porque o investidor ele está pensando a longo prazo, ele está pensando assim, ótimo, a empresa tem lucro hoje, mas daqui a 5 anos esse caixa vai continuar rendendo esse lucro? E pior ainda, num cenário que é sabido que as taxas de juros vão ser reduzidas, essa receita financeira vai cada vez ficar menor. Eles estão conseguindo ter uma receita financeira alta porque eles estão ganhando 14% ao ano, ou 14,25%, como foi no primeiro semestre, nos 9 primeiros meses. Mas isso não vai permanecer. Quando a taxa de juros estiver em 10%, esse resultado financeiro já cai em torno de 1/3. Então, para o investidor é importante que exista uma contrapartida na produção também. É importante que haja investimentos para que aumente a produção e ela passe a vender mais. Então, eu te pergunto, por que ela não faz isso? Por que ela não aumenta mais a produção? E aí a gente vem aqui para a própria planilha dela. A gente vê aqui em volumes. Vamos ver quantos pares de sapato ela está vendendo. Ó, a gente tem aqui em 2015, ela fechou em 180 milhões de milhares. Então 180 milhões de pares. Mais ou menos 3/4 no mercado interno e 1/4 exportação. No 9 meses dá 113 milhões. Mesma coisa, 3/4 e 1/4. No 9 meses de 2015 era 125 milhões. A gente vê que aqui é 113 só. Já teve uma queda no volume de pares vendidos. Vamos ver 9 meses de 2014. 9 meses de 2014, 138 milhões. A gente viu que o 9 meses de 2015 era 125 milhões, 9 meses de 2016, 113 milhões de pares. Outra queda. Todo ano está tendo uma queda de 10% da quantidade de pares vendidos. Mas a receita tem ficado estável, porque o preço do médio do par tem subido. Então eles têm conseguido aumentar a margem bruta deles, que foi o que a gente viu, graças a um aumento do preço. Mas eles acabam vendendo menos pares. Eu não sei se essa seria a melhor estratégia. Tá? Eu não estou lá no management, não é a que eu faria, mas eu tentaria talvez manter o mesmo preço, dar uma enxugada maior nesses custos administrativos e fazer com que tivesse um aumento da venda de pares de sapatos. 147 milhões 9 meses de 2013, quer dizer, teve uma queda também. E a gente vai chegar lá que em 2012 vai ter sido a hora que aumentou, né? 9 meses de 2012, 121 milhões. Foi quando subiu de 121 milhões para 147 milhões de pares vendidos. Foi quando teve aquele aumento maravilhoso lá de lucro que a gente viu antes. E que deu um aumento do preço da ação também, que subiu de 9 para 17 em um ano. Ó, 99 milhões para 121 milhões. Quando eles estavam aumentando a quantidade de pares vendidos, a ação estava subindo muito. Quando eles resolveram aumentar o preço, e que é o mal do Brasil todo, né? As empresas elas pensam em ganhar muito de poucas pessoas do que pouco de muitas pessoas. Isso não é só na Grendene, isso existe em vários lugares. Pelo menos Grendene tem um caixa grande que está gerando o lucro dela nesse período todo. A gente vê aqui que o preço médio, só para exemplificar o que eu falei, nos 9 meses de 2011 era 12,26, 9 meses de 2012, 12,57, 9 meses de 2013, 12,54. Olha como é que o lucro era, olha como é que o preço médio era constante. E aí, de repente, o management resolveu aumentar o preço, disso diminuiu o volume, a receita se manteve estável,
o lucro está subindo por causa da parte financeira. Ó. 9 meses de 2014 é 13,25 o preço médio do par. 9 meses de 2015, 14,61, aqui subiu 10%. Quer dizer, subiu 10% aqui e caiu 10% a venda. E 9 meses de 2016, 15,21. É importante ressaltar o seguinte, que o terceiro trimestre de 2016 é 14,67, o primeiro trimestre é 16,23. Já existe uma tendência de reversão disso. A empresa já deve ter percebido que ela não tem como ficar aumentando o preço indefinidamente, porque as pessoas vão começar a consumir menos sapatos. Então eu acho que ela vai entrar nos trilhos já a partir dos próximos trimestres. Agora, vamos lá. Existe essa visão que eu passei seria a visão pessimista. Existem analistas que também vão olhar ela da forma otimista, que seria o seguinte: se a economia está mal e ela está mantendo a receita e está conseguindo crescer o lucro, quando a economia melhorar, e aí já é um investidor que vai pensar mais ainda em longo prazo, e esses volumes voltarem para esse patamar de 200 e poucos milhões de pares, 216, acho que 2014 ainda foi maior. Não, 204. Voltar a 216 milhões de pares. Se você imaginar que 2015 foi 180 milhões, esse ano deve fechar em torno de 165 milhões, você tem 50 milhões de pares excedentes. No preço de R$15, a gente tem aí mais 750 milhões de receita. Se a gente imaginar que tem 20% de lucro líquido aí, que a gente viu as margens líquidas, a gente está falando de um incremento de 300 milhões no lucro por ano, que podem aumentar se a economia melhorar. E isso é um analista que vai olhar da forma otimista, tá? Eu analisei daquela outra forma. Eu não acho uma empresa ruim, eu acho uma empresa boa. Se a gente olhar o gráfico dela, a gente vai ver que ela não está aproveitando esse movimento de alta da bolsa, que foi o que eu mostrei ali nos preços dela, que estão mantendo aqui constantes. Outra coisa que é interessante também ver é aqui, ó, preço sobre lucro dela, ele oscila sempre aqui nesse patamar entre 8 e 12, e hoje ele está em torno de 9, 9, alguma coisa. Aqui está constando 10,40, mas é porque está sem o quarto trimestre do ano passado. Se botar o quarto trimestre já cai um pouco aqui. O quarto trimestre normalmente é melhor. E se a gente pegar aqui preço sobre valor patrimonial, a gente vai ver que também oscila numa parte muito pequena. Você vê que está praticamente aqui estável em torno de 2. Então, se essa empresa chegar aqui no 1,6 ou perto do 8 vezes o preço sobre lucro, é uma compra muito boa em termos fundamentalistas. A partir daí, antes disso, eu não entraria. 8 vezes preço sobre lucro e 1,6, 8 vezes preço sobre lucro de 1,83... 1,83 vezes 8 daria 14,64. Esse preço de 14,60 eu acho bom para entrar nele. E vamos ver por valor patrimonial também. Hoje o valor patrimonial está em 9,22. 1,6 vezes 9,22, 14,75. Você vê que dá exatamente, dá muito parecido os dois. Então é isso. Eu entraria nela se chegar nesse 14, alguma coisa. Se baixar de 15, eu acho que já vale a pena. E queria agradecer a todos por estarem conosco. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Ficou um pouco diferente, eu acabei me enrolando um pouco nessa parte aí no meio, de mudar de um para o outro. Abrir calculadora, abrir Excel. Mas eu espero que tenha dissipado aí dúvidas sobre Grendene, que vocês tenham agora mais artifícios para poderem investir de forma mais tranquila e mais consciente também, que é importante, porque aí
Se tiver uma queda dessa ação, ou se tiver uma alta, a gente nem fica tanto na euforia nem no pânico. A gente sabe que a queda é uma oportunidade e pedir aí para o pessoal para curtir, entrar lá na página do Facebook, eu tenho botado lá sempre pelo menos uma notícia diária, compartilhar aí os vídeos, também no Facebook ou no Twitter, em outros lugares, e para se inscrever no canal. Queria agradecer a todos, boa tarde, obrigado.